Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h01, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e o nosso bate-papo agora é com a professora do Departamento de Produção Vegetal, Horticultura, Janine Menegais, e também com a professora do Departamento de Ciências Florestais, Solos e Ambiente, Renata Bovi. Questa Composta é novidade, professora? Bom dia. Bom dia a todos. Questa Composta é um projeto novo que a gente está desenvolvendo aqui em Botucatu, através da FCA e da Unesp. Ela é um projeto idealizado pelo professor Roberto Vilas Boas, conhecido como Lira. Conheço bem. E aí ele acabou passando para nós, devido ao processo de aposentadoria. A professora Renata, da área dos solos, eu da área da horticultura, principalmente na área do paisagismo e floriculturas, a gente está tocando esse projeto. É um projeto que visa a redução dos resíduos orgânicos daqui da população de Botucatu. E inicialmente a gente começa hoje no site da FCA, da Unesp e do nosso Instagram, do Questa Composta, as inscrições. Nós vamos, nesse primeiro momento, contemplar 200 famílias, cada uma com um kit totalmente gratuito. A única contrapartida dessas famílias que a gente vai precisar é que elas preencham uma tabela semanal dizendo quanto de resíduo foi e quanto de humus foi produzido, para nós podermos fazer o nosso relatório final, que a gente precisa prestar conta depois para quem nos financiou. E parte do financiamento é da FEPAF, lá da Unesp, e também da Prefeitura de Botucatu. A Secretaria do Verde, ela é nossa parceira e patrocinadora direta desse projeto. Professora Renata, e quem é que pode participar? Existe um perfil já das famílias que podem participar? Bom dia. Bom dia. São a população de Botucatu, também pode incluir escolas públicas e privadas. Entendi. A gente pode fazer os projetos nesse esquema, da população e das escolas. Por exemplo, a pessoa que se inscrever, se candidatar a ter essa compostagem, né? Isso. Ela precisa ter um conhecimento básico a respeito do funcionamento de tudo isso? Isso. Então, quando as inscrições forem encerradas, que vai ficar até o dia 13, vai ser do dia 13 Começa hoje, né? Começa hoje, 13 de janeiro até 13 de fevereiro, totalmente gratuito. Nós vamos fornecer um curso no final de fevereiro. Então, antes de nós distribuirmos os kits serão compostos por 3 caixas para fazer a composteira. E aí essa distribuição vai ser feita no dia do curso, junto já com o início de um pouquinho de humus inicial e as minhocas. Então a gente vai distribuir tudo completinho. A família vai chegar na sua casa e vai, com os resíduos orgânicos, terminar de preencher essa composteira. E aí, durante o curso vai ser mais ou menos em 2 horas, 2 horas e meia, vai ser um curso rápido, dizendo o que pode ser feito, como tem que ser manejado, porque se a gente não manejar de forma correta, em pouco tempo as minhocas fogem ou elas morrem, né? Entendi. Então, a gente tem que alimentar essas minhocas para elas poder produzir esse humus. E então, a gente vai dar esse curso e depois nós vamos adicionar todas as famílias num grupo do WhatsApp para fazer o Tira Dúvidas. A gente vai acompanhar semanalmente e uma vez por mês ou cada 45 dias a gente vai visitar essas famílias na casa, obviamente avisando previamente que nós iremos, todos uniformizados e identificados, para verificar se a família está fazendo de forma correta. Porque as dúvidas elas só vão existir quando a pessoa está na prática. Entendi. E esse curso, ele é presencial? Ele é presencial. E aí, se a família for composta de 2 pessoas, podem os 2, pode um único representante por família ou pode a família inteira. Tá? Então, o curso ele é aberto para aqueles que vão utilizar a composteira. Totalmente gratuito. A gente vai fornecer a apostila, já com algumas perguntas que a gente já está tendo ao longo do desenvolver desse curso. E aí, então, lá a gente vai montar uma composteira ao vivo. Vamos mostrar como é que maneja, porque tem a parte do churume, o líquido que sai, então que caixa que fica o líquido, que caixa que fica as minhocas, que caixa que fica os orgânicos. Perfeito. Até para a gente começar a entender, eu queria que vocês explicassem como funciona o processo de compostagem e por que ele é importante. O processo de compostagem, então assim, a gente aqui, num dado que nós temos de 2023 de Botucatu,
a cada habitante de Botucatu, entre 140 e 150 mil que nós temos, produz 700 gramas de resíduo. Desses resíduos, tem uma parte que é lixo, que não é aproveitado, e uma parte que é resíduos orgânicos e outros reciclados. Desses resíduos orgânicos, por exemplo, cascas de frutas, alimentos sem sal, a gente pode colocar na composteira. Então, a compostagem ela é um processo dos resíduos orgânicos se transformar num humus. O humus é um processo que a minhoca acaba ingerindo esse alimento e ela transforma como se fosse o cocô dela, que é o resíduo que sai, que ele tem a aparência de uma borra de café. E sem cheiro, é altamente rico em matéria orgânica, e esse processo de compostagem, ele acaba sendo muito bom para o meio ambiente, e depois esse humus a gente pode utilizar na horta para adubar plantas, flores, tantas outras partes a gente pode utilizar, horta, pomar, jardim. Então, é um processo que da compostagem, por que o professor Roberto Lira teve essa ideia e nós abraçamos? Porque é uma forma de reduzir os resíduos aqui de Botucatu, os resíduos principalmente orgânicos, que não precisa ir para o aterro sanitário, né? O aterro sanitário deveria ir resíduos especiais ou o próprio lixo, mas o resíduo orgânico a gente consegue dentro de um local, de uma composteira, né? E aí tem vários tipos. Tem outros programas na cidade que também trabalham, que também é louvável ser feito. E aí, então, a gente consegue fazer essa redução. 700 gramas por dia cada habitante. Isso. Né? Agora, digamos que eu queira ter a minha composteira em casa, mas eu não tenho horta, eu não vou usar no jardim. Uhum. Esse material, ele pode ser coletado por vocês para ser usado por outras pessoas? Pode. Nós temos na FCA hortas, né? O programa PET Agronomia tem horta. Eu tenho a parte do projeto de extensão da Mandala também, pode ser colocado, e pode ser também doado, né? Então, a gente tem vários locais em Botucatu que recebem esse material, vizinhos, famílias. Então, o humus ele é um produto muito procurado nas floriculturas, muito procurado nos projetos que trabalham com compostagem para adubação caseira. Hoje, há um movimento muito grande chamado biofilia. Tá. Biofilia bio é vida, né? Filia é amor, amor às coisas vivas. Então, as pessoas, durante a pandemia, acabaram colecionando plantas em casas, principalmente cactos e suculentas, e o humus é perfeito para fazer esse tipo de adubação. Então, há muito tempo atrás, os pets eram, nos anos 80, 90, se tinha 4, 5 pets em casa. Só que pet dá trabalho, né? E na pandemia, infelizmente, houve muita pets largados na rua, né? E as pessoas começaram a cuidar de plantas. Então, hoje existe mãe de planta, pai de planta, né? E se a gente for para a internet, tem muita coisa, e tem muito disso. E muitos deles têm comunidades que fazem a troca de plantas e a troca de humus. Então, eu acho que o produto que vai ser feito dessa composteira não vai ser problema o destino dele. Eu acho que até vai faltar depois que as pessoas começarem a ver o benefício que se usa esse produto. Professor, eu converso com planta, eu sou normal ou não? Sim, é normal. E é saudável também, né? Conversar com Dizem plantas. que inclusive ajuda no crescimento da planta. Exatamente. Tem um livro, alguns livros que falam, deixa eu ver se eu vou lembrar, a vida misteriosa de uma árvore e a vida misteriosa de uma planta, eu acho que é. E mostra cientistas falando com plantas e colocando frequências diferentes e dá respostas diferentes na planta. Então, aquela planta que a gente tem em casa, ela é salutar. Ela melhora o ambiente, porque o verde melhora o ambiente naturalmente. O verde, na nossa memória, ele age como esperança, como algo bom, porque as plantas todas são verdes, então isso nos traz memórias afetivas e tendo em casa ajuda muito na saúde mental. Isso já está comprovado que a jardinagem doméstica ela é salutar, ela faz bem, ela auxilia, ou melhor, ela previne da depressão e da ansiedade. Então, cuidar de plantas é maravilhoso. Eu li A Vida Secreta das Árvores. A Vida Secreta, exatamente. Exatamente, é sensacional. Exatamente. É sensacional. Aliás, eu recomendo, todos deveriam ler, para saber
que existe vida realmente, literalmente existe. Verdade. Se comunicam e tudo mais. E na Faculdade de Ciências Agronômicas, vocês recebem, por exemplo, pedidos de ajuda de pessoas que não sabem direito cuidar das plantas e querem melhorar esse cuidado? Diariamente. Eu tenho um grupo de estudos que eu lidero, chama Geor, que tem no Instagram. A gente recebe diariamente pedidos, né, de pessoas para poder ver que planta que é, às vezes classificar a planta, às vezes ver o que pode ser feito. E aí nessa função ficou mais visível quando a gente começou a trabalhar com o pessoal da terceira idade, que é um grupo que Botucatu tem um programa muito legal chamado NAT, que inclusive vai trabalhar conosco também na composteira, que eles prevêem, através das plantas, através de cursos, mobilizar pessoas da terceira idade para evitar ou prevenir a depressão. Então, o que a gente mais, pelo menos a que eu mais respondo lá é a população. Às vezes eles chegam a ligar para a minha sala pedindo o que eles podem fazer, sempre pedindo uma dica. Que legal. Bom, voltando a falar do Cuesta Composta, né? A princípio, 200 composteiras vão ser doadas, né? E quanto tempo para se perceber que foi um sucesso, que a avaliação foi positiva e passar para uma próxima etapa? O projeto ele tem a duração de 6 meses, mas entre 1 e 2 meses a gente vai conseguir já ver o resultado da compostagem. De que forma é esse resultado positivo? A gente vai acompanhar semanalmente as famílias que estão fazendo a compostagem, né? Eles vão enviar foto por meio de WhatsApp, tirar dúvida, fazer pergunta e ver se o processo da compostagem está funcionando. Mas em 1 e 2 meses a gente já consegue ver esse resultado do composto sendo produzido pelas minhocas. Pela experiência de vocês, quais são as dúvidas mais comuns que surgem quando você monta uma composteira em casa? Eu acho que o excesso de água. Excesso de água. Que dependendo do produto que a gente for colocar, por exemplo, casca de melancia é maravilhoso. Só que melancia tem muita água, Retém muita água. Retém muita água. E também a gente já tem um panfleto que vai ser distribuído, que tipos de resíduos a gente pode utilizar. Por exemplo, resíduos com sal a gente sabe que não é ideal colocar, porque a minhoca ela acaba tendo uma desidratação. Então, aquele resíduo que sobra da panela, da comida, que tem sal, não é ideal. Então, por isso que é casca de árvores. Eu ia dizer erva mate, mas erva mate acho que só eu que tomo chimarrão, porque eu sou gaúcha. É gaúcha. Né? Mas, tipo, borra de café, inclusive o próprio filtro do café, que hoje já é biodegradável, ele pode ser colocado. Né? A gente já viu alguns resultados muito interessantes, que é feito há muito tempo atrás, que o pessoal fez compostagem só com jornal, para fazer a transformação desse material esse resíduo do jornal em resíduo orgânico. Só que, claro, tem um trabalho muito maior, tem um processo muito maior, né? Mas funciona. Então, assim, o que pode ser colocado e o que não pode ser colocado? Essa vai ser a dúvida maior. E aí também como aquele chorume, que é o líquido que fica, né? Porque como são 3 caixas, as 2 primeiras são as biodigestoras, que é o que vai fazer o processo de compostagem, e a última é uma coletora, que é onde vai ficar esse chorume. E o que a gente faz com esse chorume? Para onde é que a gente coloca? O chorume nada mais é que um líquido preto. Se a composteira for feita de forma correta, ela não tem cheiro. Tá? Ela não fica com o cheiro de lixo. Tem muitas pessoas que têm medo de fazer composteira porque fica aquele cheiro de lixo. É porque está fazendo algum passo errado. Entendi. Até porque é o seguinte, né? Você é a primeira vez, de repente você quer contribuir com o meio ambiente e tudo mais, montei ela composteira, mas eu tenho medo que junte mosca, que o cheiro seja desagradável e tudo mais, a pessoa acaba se inibindo, falando, não vou colocar isso em casa. Exatamente. Né? Exatamente então, se você tiver todas as informações, você vai evitar que isso aconteça. Né? Por isso que é fundamental participar do nosso curso e aí no dia que for levar a composteira para casa, né? E quanto tempo demora o processo de compostagem? Depois que eu coloco ali o resíduo até transformar no humus? Depende muito do resíduo, né? Quanto menor o resíduo, umas 30, 45 dias a gente já tem um início, né? Se o resíduo for picado, porque o que acontece? A minhoca ela tem que comer, ela tem que mastigar, manipular aquele resíduo para poder deixar o
seu resíduo, que é seria o cocô dela, né? Que Entendi. é o humus. Então, para ela poder digerir aquilo, vai depender do tamanho do que a gente colocar. Então, se a gente colocar já picadinho, vai mais rápido. Se a gente colocar maior o tamanho da partícula, mais tempo ela demora. E também tem muita relação que a gente lá na agronomia, no solo, a gente estuda a relação CN, né? Quanto que de carbono, quantas moléculas de nitrogênio precisa para decompor uma de carbono, certo, né, Renata? Isso. Então, quanto mais duro for, mais fibroso for o alimento, o resíduo, mais tempo demora. Então, por exemplo, entre uma melancia e uma aveia, a melancia é muito mais rápido que a aveia, porque a aveia é mais fibrosa. Tá? Essas composteiras que vocês vão distribuir é já baseado numa família ou numa pessoa que produza 700 gramas desse alimento, desse material para compostagem. De repente, uma família maior, né, de pessoas que produza 1,5 kg, o dobro de tudo isso, como é que vai funcionar? É a mesma composteira? Aí teria que pegar mais de uma composteira, né? Porque entendi. uma composteira de 3 caixas funciona para uma família de 3 pessoas. Então, se tiver mais pessoas nessa família, teria que ser mais uma caixa. Entendi. Para comportar esse resíduo produzido pela família. Muita gente pode estar se perguntando, é comum ter composteira no Brasil? É Sim. comum? Sim, sim. Principalmente para pessoas que já aderem à filosofia da agroecologia. As escolas nos últimos 10 anos vêm trabalhando muito com compostagem, ensinando as crianças, e esses estudantes consequentemente levam para casa. Então não é novidade. Botucatu já tem vários outros programas, talvez seja uma das cidades modelos em compostagem no Brasil, mas tem vários outros. Eu tenho experiência de Santa Maria, de onde eu venho, onde eu nasci e estudei. Porto Alegre e Pelotas também são cidades que têm muitas composteiras caseiras e funciona super bem. O que vai mudar muito é o modelo, né? Aqui a gente vai entregar caixas retangulares da cor preta, né? Que são materiais reciclados, que a gente conseguiu adquirir já o material reciclado, mas às vezes pode ser feito em casa mesmo com bombonas d'água. O modelo varia, mas o princípio é o mesmo para todos. Então isso é muito comum de ter. E também tem muitas propriedades rurais ou cinturões verdes das cidades, das grandes cidades, que fazem a compostagem a céu aberto, que também é uma outra forma de utilizar para as próprias hortas, para os próprios jardins. A compostagem pode ser um negócio também? Pode. É? Pode sim. Lucrativo? Pode. Lucrativo. É mesmo? É verdade. E a gente consegue, dependendo de como é recolhido esse resíduo, é uma alternativa de renda muito interessante. Porque hoje 5 quilos de humus, mais ou menos, está entre 6 a 20 reais, vai depender do local, do ponto de comércio. Usado sempre na agricultura? Usado sempre na agricultura, no cuidado, na adubação, porque ele é rico em matéria orgânica, né? Então, o que a planta precisa para se desenvolver? Matéria orgânica. Então, ele é rico em matéria orgânica, dependendo da espécie que a gente vai cultivar, ele não pode ser colocado 100% puro. Se recomenda uma porcentagem, e aí a gente chama de substrato. Então, quer pegar outros materiais também, montar para poder colocar. E tudo isso a gente vai falar nesse curso, quanto pode ser utilizado, como pode ser utilizado. Os resíduos, né, que não passarem por processo de compostagem, o que acontece com eles e por que isso é prejudicial? Os resíduos que não vão ser colocados... por exemplo, para entender a importância da compostagem, Sim. quando você não realiza o processo e só descarta o resíduo orgânico, Sim. O que acontece com ele? Ele vai para aterro, né? aterro sanitário, ele é né? para aterro sanitário. Então, o que a gente quer com a compostagem é reduzir a quantidade de composto que é enviado para o aterro, que aumenta a emissão de gás de efeito estufa, a eliminação de chorume, que mistura com outras substâncias e acaba poluindo o lençol freático, por exemplo, com metais pesados. Então, fazendo a compostagem, a gente consegue reduzir esse lixo que vai para o aterro. A gente sabe que a criança sempre é uma multiplicadora de informação, né? Sim. Vocês também têm informação, ou já tem no projeto, que as crianças de escolas públicas aqui de Botucatu tenham acesso de como é que funciona uma compostagem, para chegar em casa e falar, olha, mãe, pai, eu aprendi que faz isso. Isso é fundamental, né, Renata? Com certeza. Eu estou fazendo esse projeto também com caixa composteira, naquela escola EECA, né, que fica ali do lado da matriz. Então, a gente está trabalhando com crianças do 6º, 7º e 8º ano.
Levamos para lá 3 caixas composteiras, estamos recolhendo o resíduo da própria cozinha das escolas. Então, os alunos estão fazendo esse processo de compostagem, estão acompanhando todo esse processo, desde o recolhimento do resíduo até o processo todo da produção do composto final. E aí a gente levou mudinhas de manjericão para eles fazerem um plantio final, com o composto que eles mesmos geraram. E a curiosidade desses alunos que estão participando é muito grande? É muito grande, cada um vem com uma bagagem, então tem gente que já conhece o processo da compostagem, tem aluno que está conhecendo agora. Então está sendo uma experiência bem rica com os alunos da escola pública. Que legal. E que a gente quer expandir para outras escolas também. Que legal. Então, se alguma escola tiver interesse, pode se inscrever no nosso formulário, que a gente vai fazer o curso também nas escolas públicas e particulares. Qual o estado brasileiro que mais usa essa prática? É o Rio Grande do Sul ou não? Não, é São Paulo. São Paulo. Até pela dimensão também, pela né? dimensão, pela possibilidade de várias técnicas. Muitas técnicas foram desenvolvidas nas universidades de São Paulo. São Paulo, ele lidera uma produção de resíduos. Chega a quase 1,5 kg por habitante. Todo o estado de São Paulo, obviamente, que é feita essa... E aí se tem um trabalho muito grande de compostagem aqui. Depois a gente tem Rio Grande do Sul e muitos estados do Nordeste também trabalham muito com essa parte de compostagem nas escolas e das escolas levar para casa. Sempre das escolas para casa. De repente, as pessoas que já fazem compostagem em casa podem tirar dúvidas com o projeto de vocês também? Claro que pode. Pode, inclusive, se inscrever. Eu ia perguntar disso agora. Quem pode se inscrever? Se são só as 200 famílias? Se é aberto a todo mundo? A gente vai deixar aberto ao público em geral. Tá? O link, né? O Forms está já na página do Instagram e na página da FCA. Pode se inscrever. A gente até pede que tenha várias inscrições. As 200 famílias que a gente vai selecionar agora de imediato para poder começar o projeto, mas nós temos a previsão de começar esse projeto, a segunda fase dele, em julho desse ano, com mais 200 ou 300 famílias diferentes. Então, esse projeto... E aí, quem fizer a inscrição e não for contemplado, já fica inscrito para o próximo projeto. Então, as 200 famílias serão selecionadas a partir dessa inscrição agora. A partir dessa inscrição. Vai ser por ordem de inscrição. Isso. Então, sempre por ordem de inscrição. Isso que a gente pede para que a pessoa que estiver interessada se inscreva logo no início. Isso. Inicialmente serão essas 200 famílias e depois, na segunda parte do projeto, mais famílias poderão se inscrever. A inscrição ela é simples, é nome, CPF, o endereço, como ficou sabendo, e aí lá ela vai dizer se está de acordo ou não com as normas do projeto. A gente vai avisar que nós iremos fazer um acompanhamento desse projeto e ela precisa fazer o curso para poder, no dia do curso, que vai ser distribuído as caixas de composteira, né? Entendi. E aí, ela aceitando as normas, a gente entra em contato, já faz a inscrição. O curso provavelmente vai ser no auditório da FCA, por ser mais amplo e ter espaço. Então, a pessoa precisa ter como pegar essas 3 caixas para levar para sua residência. A gente está falando de pessoa física, né, do cidadão comum. Agora, a pessoa jurídica, quem tem um restaurante, uma lanchonete, a quantidade é bem maior. Essas pessoas têm demonstrado interesse? Existe um planejamento para, numa segunda, terceira etapa, também atingir esse povo? Com certeza a gente pode atingir esse público também. Tem que ser mais organizado, né? Porque a coleta de resíduo vai ser maior, mas a gente tem interesse de trabalhar nesse setor também, com certeza. E é comum, já apareceu algum empresário no setor alimentício procurando vocês para saber que fim eu posso dar, que eu estou jogando no lixo comum, no lixo orgânico, misturando, está tudo indo para o aterro, que ele possa também utilizar? Ainda não. Ainda não, mas é fundamental, né? Ainda não, para nós ainda não, né? Mas o que acontece? O que eu sei de experiência é no restaurante universitário Santa Maria, no RU da Universidade Federal de Santa Maria. Todo o resíduo orgânico de lá era 100% compostado. E a compostagem era feita pelo pessoal da fitotecnia, da horta, né? Depois ia para a horta, para adubos. Então, é possível, sim, talvez não fazer no restaurante, mas ter um local que possa ser feito, né? Às vezes, pode se combinar até com alguma ONG, uma escola, porque um restaurante que serve 100, 150 refeições é um volume bem significativo dia
do que sai de material que pode ser usado na composteira. Então, é só uma questão de adaptar para um restaurante, porque tem várias leis sanitárias que tem que ser respeitada dentro de uma loja alimentícia como um restaurante, por exemplo. E mesmo todo esse material, alguma empresa que trabalhe com compostagem recolher diariamente, exatamente, né? E eu acho que isso já acontece aqui em Botucatu, né? Parece que eu já vi uma empresa, não vou falar o nome aqui, até, né? Mas me parece que já existe uma empresa aqui que passa recolhendo. Tá? E isso é muito interessante também, né? Sinal que a gente está participando dessa evolução do mundo que é fundamental, né? Isso. Bom, vamos para a gente finalizar agora, como é que, mais uma vez, o endereço, como é que as pessoas que acompanharam esse nosso bate-papo podem se inscrever e participar e ter também a sua composteira em casa. Isso. O Forms, né, o que é o formulário, está disponível no site da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, então é fca.unesp.br. Vai estar lá, chama Questa Composta, está nos principais informações. E também no nosso Instagram, que é Questa Composta. Então vocês podem digitar, tem o logo lá, ele é branco com verde. Vai ter a nossa fotinho lá, minha e da Renata. E a gente já começou a colocar alguns vídeos informando como é que vai ser a compostagem. Já tem um modelo de compostagem postado. Então já tem algumas informações que vocês podem. E aí, aqueles que tiverem dúvida podem mandar mensagem que a gente vai responder. Se não, na hora, assim que a gente conseguir, a gente já responde. Nós temos uma equipe que é formada por nós duas que somos professoras, mais o professor Roberto Lira, e mais 5 acadêmicas, tanto de agronomia quanto de engenharia florestal, participando desse projeto, fora os demais voluntários que irão participar com a gente ainda. As inscrições para receber a compostagem começam hoje, dia 13, e vão até 13 de fevereiro, 13 é isso? de fevereiro. Perfeito. Esse é o último dia. Professora Janine, professora Renata, nós gostaríamos de agradecer a participação de vocês aqui. Tomara que as pessoas realmente contribuam, tenham interesse em ter a composteira em casa e use e abuse da gente aqui para atualizar sobre como aconteceu, como está correndo o processo. A gente que agradece a oportunidade, o espaço é sempre muito interessante para ser divulgado e a gente aguarda todos vocês lá, porque é um processo que a gente está trabalhando em prol do nosso meio ambiente. Muito obrigada. Você ouviu o primeiro jornal Previr FM.